Você pode abrir comigo em Efésios, verso 8. Lembrando, meus irmãos, que a gente está com um projeto novo, tá? Que a gente está com o objetivo de reunir o maior número de alimentos não perecíveis para que a gente possa ajudar pessoas da nossa igreja, e se tudo der certo, até de fora da nossa igreja, amém? Então, se você entrar por essa porta aqui, ó, você vai ver um cesto ali do lado dos livros. Você pode colocar 1 quilo de alimento não perecível, tá? Então, não esqueça da nossa igreja quando você estiver fazendo suas comprinhas lá. Separa e traga para que a gente possa, junto, né, fazer a nossa cesta básica, possa ajudar famílias. E quanto mais for crescendo, mais a gente ajuda pessoas, amém? Isso também faz parte da generosidade. Então, é também mais uma prática educacional para a gente como cristão, de lembrar, de ajudar, tá bom? Todos acharam? Quem achou, diga amém, por favor. Vamos lá. Vamos ler desde o versículo 3, para a gente relembrar o que nós já estudamos. Versículo 3 diz assim, de Efésios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nesse versículo aqui a gente estudou um tempo ele, né? Lembra que eu falei para vocês que Paulo começa adorando ao Senhor? Paulo não está falando sobre o que nós temos que fazer. Paulo está mostrando o que Deus fez. Isso para ele é motivo de fazer um poema, ou como o termo que a gente usa, doxologia, uma adoração, um louvor. Ele chama Deus de bendito, um termo que é usado só para Deus na Bíblia. E ele fala que esse Deus, que é filho, que Cristo é filho dele, esse Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Aí, a partir de agora, a gente começa a ler essas bênçãos espirituais que nós temos, e é com toda a bênção, não falta nada. Às vezes é você que não percebe que você tem. Aí ele vai dizer no próximo versículo, no 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, primeira bênção, antes de tudo existir, antes da gente ter feito algum bem, algum mal, Deus já tinha um plano. Isso é o maior motivo de segurança que nós temos. Ele nos escolheu, nos elegeu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se você de fato é alguém que Deus escolheu antes da fundação do mundo, se você crê isso, você foi escolhido por Deus para ter uma vida de obediência e santidade. Nós falamos sobre isso. No 5, nós temos a segunda bênção. A primeira é a eleição, ele nos escolheu. A segunda bênção é a predestinação, que ele fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. A segunda bênção é, ele não apenas escolhe a gente, mas ele dá um destino para a gente. A gente tem uma direção. Você tem um caminho para prosseguir. Você é alguém. E a Bíblia te descreve como filho de Deus. Lembrando que ser filho de Deus tem a ver com ter relacionamento com Deus, com o Pai, e relacionamento com os irmãos nessa família. Esses irmãos incluem Cristo e os nossos irmãos na fé, que estão aqui na igreja e pelo mundo inteiro. Ele fala que nós somos adotados por meio de Jesus, não foi por causa da gente, foi Cristo que conquistou isso na cruz para a gente, conforme o bom propósito da sua vontade. Por que Deus fez isso? Tem uma resposta muito clara, porque Ele quis, amém? É a vontade dEle, Ele decidiu que seria desse jeito. Nós analisamos o 6 também, para louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu no amado. Então Paulo deixa muito claro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos. Para quê? Para que a gente possa louvar Ele, essa gloriosa graça. E eu falei para vocês no culto passado que esse louvor não é cantar apenas, faz parte. Mas louvor é reconhecimento público. É as pessoas perceberem que eu estou elogiando, que eu estou honrando Deus. Louvar é falar sobre Deus, é mostrar o quanto você ama, o quanto você é grato em público, mediante as suas atitudes, sua forma de falar, aquilo que você mostra para as pessoas aqui na igreja e fora. E aí nós analisamos no último culto, versículo 7,
Nele nós temos a redenção, nós temos uma terceira bênção espiritual aí, né? Nós fomos eleitos, predestinados para adoção. Nós temos a redenção. O que é essa redenção? Ele fala, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas, perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então a gente tem aqui a eleição, uma bênção espiritual, nós temos a predestinação, nós temos aqui a redenção e nós temos aqui o perdão de pecados. Olha quantas bênçãos nós temos. E eu estou trabalhando essas bênçãos com vocês, que é justamente para a gente não ser um cristão que só olha o material e se vê desanimado. Eu sei que para a carne humana, a tendência é não valorizar. Porque ser escolhido antes da fundação do mundo parece que não é real. Ser predestinado, mas como eu estou passando luta, hoje eu passei luta para ser filho de Deus, às vezes não parece para a ótica humana uma bênção isso. Parece que não é palpável, né? Não é igual uma bênção material, um dinheiro, algo que você compra. Mas é a bênção mais preciosa que nós temos. A redenção, nós estávamos escravos do pecado. Através de Cristo Jesus, hoje o Espírito Santo habita na gente e a gente consegue agora ser livre. O que é redenção, meus irmãos? A redenção, todo mundo tem que entender antes de a gente entrar no assunto. A redenção é o seguinte, antes o pecado mandava em você. Antes você tentava sair de um vício, tentava sair de um estilo de vida e você não conseguia. Hoje, a gente pode dizer não para o pecado. A gente é perfeito? Obviamente não, mas a gente pode dizer não para o pecado. Cristo conquistou isso na cruz e o Espírito Santo habita na gente para auxiliar a gente nisso. Então a redenção é você não ser escravo do pecado. A redenção é o pecado não ser o teu dono mais. Quem é o nosso dono? Paulo vai falar, agora eu sou prisioneiro desse amor. Eu sou prisioneiro de Cristo agora. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Cristo quer. Nós temos o perdão de pecados, que é por causa do perdão de pecados que a gente está aqui agora. Você só pode chegar na presença de Deus, louvar, cantar, entender, ir para o céu porque os teus pecados foram perdoados. Então, olha que bênção maravilhosa. Predestinação, eleição, predestinação, a redenção, perdão de pecados. Só que eu já falei 4 bênçãos. Essas 4 bênçãos até aqui tem que ser o motivo de você estar alegre hoje aqui, de você não desistir num momento difícil. Amém? Então, eu sei que a gente quer uma vida boa, materialmente falando, eu sei que a gente quer prosperar, isso não tem problema nisso. Só tem problema quando é isso que é a tua felicidade. Quando é que eu descubro que isso é minha felicidade? Quando eu não tenho isso. Então, várias vezes, quando dá algo errado, a gente não conquista o que a gente quer, a gente vai mostrar que tipo de riqueza e de bênção realmente move o nosso coração. Hoje, nós vamos analisar do versículo 8 ao versículo 10, tá? O que é importante lembrar é que a gente está vindo lá do versículo 7. Então, vou reler o versículo 7 e a gente vai começar a entrar agora no versículo 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Lembra que eu disse para vocês que quando ele coloca por meio do seu sangue, ele quer colocar para você o drama. Ele sangrou pela gente. Alguém aqui tem problema quando vê sangue? Levanta a mão. Se você vê alguém machucado com uma ferida exposta, você dá um nervoso em você? Tem algumas pessoas aqui. Tem gente que diz que não, mas até tu vê alguém com um machucado muito feio. Eu acho que é uma sensação que todo mundo, a não ser eu acho que é a Neide aqui, que é enfermeira, está acostumada, né, a ver essas situações. Mas fora a gente aqui, é difícil você ver alguém com uma ferida exposta, alguma coisa do tipo. Então Paulo deixa muito claro, olha, lindo, tu foi perdoado, tu foi redimido, é lindo, mas para você que é lindo, para quem sofreu foi bem difícil. Então ele está louvando ao Senhor e colocando todas essas informações aqui no louvor, no poema que ele está escrevendo, sobre o que Deus fez. Aí ele vai falar, nele nós temos a redenção, por meio do seu sangue, perdão de pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Preste atenção aqui agora. Ele fala que tudo isso que nós temos é de acordo com as riquezas da graça
de Deus, tá? Por que ele quer dar essa ênfase ao assunto de hoje? Presta bem atenção. O versículo 8, ele vai mostrar o que ele quer dizer com essa riqueza da graça de Deus. Olha o que ele fala no versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Repete comigo, derramou. Aqui é muito importante a gente entender algo. Paulo começa a carta louvando ao Senhor sobre algo que move o coração dele. Só que Paulo não faz nada de forma espontânea, ele é intencional, ele está louvando, mas ele está te ensinando algo. É igual a gente cantando aqui. Quando eu escrevo uma canção, o objetivo é o quê? É firmar alguns ensinamentos através da música. Então, quando a gente canta, da morte nos salvou, hoje cantamos em amor, em gratidão, né? Que a gente estava morto, ele nos deu vida e hoje a gente vive em gratidão. Nossas obras, elas servem para gratidão. Uma vida nova temos agora em aliança e não por obras. Hoje, a aliança é com Cristo, a nova aliança. E não é pelo que a gente faz que a gente é salvo, é pelo que Cristo fez na cruz. Então eu usei uma música para poder fixar algumas coisas, mas eu não deixo de falar verdades, amém? A mesma coisa que Paulo está fazendo, é um poema belíssimo, mas ele está deixando alguns pontos claros aqui, que todos vocês que estão aqui têm que entender, amar e se satisfazer nisso. Ele vai dizer o seguinte, essa graça é uma riqueza, segundo a riqueza da graça do Senhor. Aí, após ele falar que é uma riqueza, ele vai falar que ele derramou sobre você. Essa riqueza, essa graça derramou sobre você. Você já viu aquela expressão, tomar um banho de loja? Quem gosta disso aí? Amém? Sei que vocês gostam. Hoje, tomar um banho de loja, vai fazer, as mulheres fazem um cabelo, compram roupa nova, né? Tem todo aquele negócio. A ideia de derramar é justamente você tomar um banho, mas eu estava analisando essa palavra, e aqui começa algo muito importante. Olha que coisa interessantíssima. E aí eu quero até que, se você quiser anotar, eu quero mostrar algo para você. Essa palavrinha aí, se você quiser gravar, com derramou, algumas traduções está superabundou, tá? Qual é o objetivo aí? É uma palavrinha, ela é bem esquisita. Epiriceusen. Sabe o que essa palavrinha significa? Olha que coisa interessante, como a Bíblia não é à toa. Isso aqui é um verbo chamado auristo. Olha que coisa interessante, preste atenção. O que é o verbo auristo? Ele indica, ele é usado toda vez que você vai usar uma ação definitiva. Por exemplo, toda vez que eu quiser falar que algo já foi feito, e não foi feito pela metade, mas foi feito de forma completa, e não precisa ser feito de novo, eu uso uma palavra no auristo, no grego. Olha que coisa interessante. A palavra derramou é um auristo. O que Paulo quer que a gente entenda aqui? Presta bem atenção que isso é muito legal. Quando ele fala que a graça rica do Senhor, a riqueza da graça do Senhor foi derramado sobre você, ele quer deixar uma coisa bem clara. Olha isso aqui. Não vai ser derramado de novo. Não precisa ser derramado de novo. Uma vez que ela é derramada sobre a tua vida, ela já é suficiente. Por que eu deixo isso claro aqui para vocês? Porque às vezes a gente trata a graça de Deus como algo que não está sobre nós. A gente pede por ela como se ela estivesse fora da gente. Mas não é a compreensão de Paulo. Paulo deixa muito claro aqui, ele derramou. O que significa isso? Já foi feito. Vocês estão entendendo? Olha bem para mim, vocês já são encharcados pela graça do Senhor. Não há 1 centímetro do corpo, da vida, da existência de vocês que não seja tocado pela graça do Senhor. Aí você pode me perguntar assim, pastor, eu não estou entendendo, o que é a graça? Meus irmãos, a graça
é você receber um presente que você não merece. É você receber uma ajuda que você não merece. Então, o que Paulo está deixando claro? Tudo que você precisa para viver com Deus, para viver para Deus e para estar no céu com o Senhor, já foi te dado. Isso aqui é muito importante. Porque se no teu coração tu tem a sensação de que tu precisa ter algo, e que está distante, que tu precisa clamar desesperadamente para que seja derramado ou te dado, você não tem uma compreensão de que é salvo. Quando é que você vai ter essa noção? Quando tu pecar. Aí tu fala, mas a gente não peca toda hora? É, a gente peca toda hora, mas tem pecado que a gente não percebe. Quando tu pecar, que tu percebeu o pecado, é nessa hora que tu vai dizer, se tu crê mesmo, que a graça do Senhor alcançou toda a tua existência. O que significa isso? Pecados no falar, pecados no pensar, pecados no sentir, ou qualquer atitude que eu tenha feito, esse pecado já foi alcançado pela cruz e a graça do nosso Senhor. Quem está me entendendo? Amém? Na hora que você pecar, o que vai definir se você realmente crer nisso é se você vai ficar inventando desculpa para continuar jogado lá no chão, sujo, ou se você vai entender, a graça do Senhor alcança toda a minha existência, eu vou me levantar, eu vou continuar, porque o Senhor me deu uma vida nova. Quem está me entendendo? O que muito evangélico faz? Ele peca, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai continuar lá. E ele vai usar essa expressão. É porque eu não quero brincar com Deus, eu não quero ser hipócrita, então eu prefiro me afastar. Ou então, às vezes, você não fala isso. O que você faz? Você se afasta por conta própria. E é um exemplo que eu uso há muito tempo, tá aqui o Patrick não me deixa falhar, que eu uso desde quando ele tinha, acho que 11 anos, com ele, esse exemplo. 11, 12 anos. Sujeira se limpa com água, não fugindo da água. Por que Deus fez tudo isso? Porque sabendo das nossas falhas e da nossa síndrome de fugir da presença de Deus quando a gente peca, com aquele estereótipo de que eu não quero brincar com Deus, pelo contrário, você está fugindo porque você quer mais pecado. O crente que peca e arranja desculpa para continuar naquele pecado, ele sempre quis aquilo. Mas o crente, quando peca, se desespera, chora, sente tristeza e se levanta e não para e prossegue em Cristo, ele mostra que ele entendeu quem é Deus e o quanto ele foi encharcado pela graça do Senhor. O quanto isso foi derramado. Se você não está entendendo o que eu estou te falando, quando você chegar na sua casa, não precisa fazer no chuveiro não, enche um balde e joga em você. Vocês estão entendendo? Pega um balde e joga em você. Fica todo encharcado. É impossível não perceber. Já observaram isso? Se eu derramar algo em você, é impossível você não perceber que você está molhado. Qual é a moral da história? Se a graça de Deus foi derramada sobre mim, é impossível eu não perceber ela. Não fuja da graça de Deus. Não arranje pretexto para continuar na tua sujeira. Te levanta e vai para as águas. Mas eu sei que eu vou errar de novo. Te levanta e vai para as águas. Essa vai ser a nossa grande luta. Mas eu estou cansado de ficar triste. Fique triste quantas vezes for necessário. Levante e vá para as águas. Vocês estão entendendo? Por quê? Qual é a compreensão de Paulo? Paulo, ele quer deixar uma coisa bem clara para as pessoas. A ênfase dele é mostrar que a graça transbordando não acaba. A graça, ela não é incompleta. Deus não molhou uma parte da tua vida para depois molhar a outra. Foi completo. A salvação, ela não depende do desempenho humano. Porque a graça foi derramada justamente para resolver o problema do teu desempenho.
Então, olha a primeira coisa que Paulo está deixando claro. Meus irmãos, eu estou louvando aqui, mas eu quero deixar bem claro que não é você que define quando a graça de Deus pode te alcançar. A graça te alcança desde antes de você nascer. Porque o que eu já percebi na minha história, na minha caminhada cristã, que às vezes a gente decide aonde a graça de Deus tem que estar na nossa vida. Já perceberam isso? Para algumas coisas a graça serve, mas para outras coisas a graça não serve. Então é muito importante a gente entender que a graça, ela não acaba, ela não tem prazo de validade, ela é definitiva. O verbo está no definitivo, está sendo usado para definir uma ação completa. Por isso que a gente, como reformado, acredita que a gente não perde a salvação. E que a pessoa que estava na igreja e saiu da igreja, ou ela nunca se converteu, porque ela só veio experimentar a religião, ou ela está num momento de crise, mas ela vai voltar. É tipo o filho pródigo, que passa um tempo longe e volta. Mas não foi que ele perdeu a salvação dele. É um momento de crise. Por quê? Todas as palavras que Paulo usa para falar sobre redenção, para falar sobre graça, para falar sobre salvação, todos os verbos são no definitivo. É uma ação feita de uma vez por todas. Não precisa ser feito de novo. Por isso que essas pessoas, ou vocês, quando caem nesse erro de ficar sempre tentando fazer alguma coisa para impressionar o Senhor, tentando fazer uma coisa para impressionar o Senhor, aí hoje, se eu te perguntar, Cristo pode voltar? Aí você fala assim, não, não pode. Por quê? Porque você acha que ainda tem alguma coisa que você pode fazer para ir para o céu. Você está sendo completamente contrário à palavra de Paulo. Paulo deixa muito claro, como a gente fala na nossa igreja, pessoa nenhuma vai se salvar com o que faz de bom. O que nós fazemos de bom é para agradecer. Eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu já sou salvo. E eu vou ser bem didático com vocês aqui. Como é que eu sei que eu já sou salvo? Tem algumas marcas. É o que a gente ensina no curso de membresia aqui. A primeira evidência é o novo nascimento. O novo nascimento é o teu coração, antes ele era inclinado para as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você não sofre tentação hoje em dia para as coisas do mundo. Mas você percebe que hoje, que você é salvo em Cristo Jesus, vem a tentação mundana, mas há uma guerra dentro de você. Faço, não faço, faço, não faço. Essa é a evidência de alguém que nasceu de novo. Porque o Espírito Santo é a pessoa que justamente guerreia dentro de você contra a carne. Olha o que Paulo fala em Gálatas. O Espírito, ele está em guerra, ele milita contra a carne, ou a carne milita contra o Espírito. Essa guerra que tu tem dentro de você, faço, não faço, faço, não faço, tristeza, não quero fazer, aí alegria quando eu sou obediente, tristeza quando eu sou desobediente. Sabe o que significa essa guerra? Novo nascimento. Porque agora eu sou inclinado para as coisas de Deus. De repente eu começo a sentir vontade de orar, e eu não tinha. Eu quero ler Bíblia, eu quero conhecer mais de Deus. Eu começo a olhar para as coisas lá fora, começo a achar errado, começo a perceber que é errado. Essa é uma evidência do novo nascimento. Outra evidência de que você é salvo é quando você luta por uma vida de santidade, porque os eleitos foram eleitos para santidade. Né? Outra evidência de que você é salvo é você gostar de ter comunhão com Deus e com os irmãos. Você abandona o individualismo. Mas, pastor, eu sou pecador? É pecador ainda. Mas tudo isso que eu falei para vocês agora vai entrar no campo da batalha. Eu quero fazer, eu tento fazer, eu não consigo, eu vou, consigo. Você é um eleito. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que a gente precisa entender que a graça do Senhor, ela está em cada centímetro e área da nossa vida. Vocês estão me entendendo? Cada centímetro e área da nossa vida. Então vocês não obedecem porque vocês vão ter para vocês serem salvos. Para de querer agradar o Senhor para conquistar e surpreender Ele. Não tem nada para ser conquistado. Ele já nos aceitou. Ele já nos salvou. Agora a gente tem que ver uma vida de gratidão. As evidências são essas que eu falei para você. Se você está aqui agora, você não sente vontade pelas coisas de Deus. Você não sente
a dor quando peca, você não tem essa luta interna dentro de você, talvez hoje seja o dia de você seguir Cristo. Talvez essa palavra hoje sirva para te despertar e você tomar um rumo diferente na tua vida. Você pode estar sentado aqui na cadeira da igreja, você pode ser alguém que está um bom tempo aqui na nossa igreja, e você viu uma vida aquém. Então isso é muito importante, porque Paulo não está fazendo nada de forma aleatória. Tudo é intencional. Tem uma passagem em Romanos 5, que eu queria que vocês abrissem aí. Olha esse outro texto de Paulo. Muito a ver também com aquela linguagem do derramou, ou a graça, a riqueza graciosa, sempre algo que é muito, algo que é abundante. Romanos 8, 20. Quem achou, diga amém. Diz assim: todos acharam? Quero que todo mundo leia, por favor. Falei para vocês, Romanos 5, tá? Falei 8, não foi? É 5, 20, desculpa. Já? Olha o que o 20 diz. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou superabundou a graça. Olha a mentalidade de Paulo. Preste atenção, isso é muito legal. A gente é muito pecador, mas para a quantidade de pecado que você tem, a graça cobre. Onde tem muito pecado, tem muita graça. Sabe por que isso? Isso serve como um auxílio para que você não esteja longe da presença do Senhor. Lembra que eu falei no último culto? Tu pode dar... Sabe qual seria a maior desculpa que você poderia dar para Deus? Eu falei isso no último culto. É você chegar com Deus e falar: Deus, não dá para eu te servir porque eu sou muito pecador. Né? A gente usa essa desculpa de vez em quando. Deus, não dá, mas eu sou muito pecador. Era a única desculpa que a gente poderia dar para não seguir Deus. Aí sabe o que ele fez? Tu é muito pecador? Então, onde tem muito pecado, vai ter muita graça. Não te preocupe, eu cubro todo esse pecado. Aí as tuas desculpas são destruídas. O que que Deus fala? Vem como estás, é o que Cristo fala. Que você não vai permanecer como você está. Então essa desculpa da gente melhorar para poder acessar Deus, melhorar para poder ter uma vida com Deus, melhorar para seguir Jesus, nunca vai acontecer. É do jeito que você é, pecador e falho, que você tem que viver essa vida. Porque a gente se limpa na água, e do trono flui um rio de águas vivas. Não é isso? Nós fomos lavados, comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, se nesse exato momento tu está dando desculpa para não orar, para não ler Bíblia, para não ter uma vida com Deus, porque tu é muito pecador, na verdade essa desculpa só está mostrando que tu não quer Deus. Porque até a pior coisa, sabe qual é a pior coisa que existe para Deus? É o pecado. Olha que coisa interessante. O pecado é a pior coisa da face da terra para Deus. E a pior coisa da face da terra para ele resolveu o problema. Não tem desculpa para a gente dar. Já pararam para pensar nisso? Não tem desculpa. Porque até quando a gente cai, ele levanta a gente. Até quando a gente acha que está sujo, não está sujo, já foi limpo. Lembra que eu falo para vocês que a gente pede perdão pelos pecados como forma de crer que a gente já foi perdoado? A gente pede porque é uma forma da gente dizer: eu creio que o perdão de pecados está em Cristo Jesus. Eu creio, eu reconheço que eu tenho pecado, eu sei que eu tenho. Então, toda vez que eu peço perdão pelos meus pecados, eu estou mostrando que eu entendo que eu sou pecador, eu entendo que eu tenho pecado, e eu entendo que Cristo perdoa os meus pecados. Então, eu acho muito interessante porque Paulo vai falar: aonde tem muito pecado, superabundou a graça. Eu estou vendo um monte de pecado aqui, ó. Aqui. Tem muito pecado aqui, vocês acham? Então tem muita graça aqui, meu. Vocês têm noção que é isso? Tem muita graça do Senhor se manifestando nesse lugar.
Agora, meus irmãos, é por isso que eu falo para vocês sempre. Se eu te encharcar aqui, tu vai perceber. Não dá para a gente ser um cristão que não percebe a graça do Senhor. Porque às vezes você está triste, desanimado, acha que não tem sentido na vida, nada, você não consegue perceber que está molhado. Eu nunca vi isso. Tu andar encharcado e falar assim, não percebi que eu estava molhado, tem alguma coisa errada. Essa é a ideia de Paulo. Quando Paulo fala, olha, Deus te elegeu, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te predestinou, Ele te redimiu, Ele perdoou os teus pecados. Aí você pode perguntar para Paulo, Paulo, muito bonito isso, tá? Ele fez tudo isso, mas eu pequei de novo. Aí Paulo vai falar, não, mas não acabou. Ele não usou isso só uma vez. Porque existem teologias que ensinam isso. Por exemplo, que Cristo morreu na cruz para possibilitar a tua salvação. Ele te deu a entrada, por exemplo, a Igreja Católica fala muito isso, que quando você se converte, Deus apagou teus pecados do passado. Vamos supor que eu cheguei aqui na Igreja Frontz e eu quero seguir Jesus. Aí na Igreja Católica seria assim, você veio, conversou comigo, eu orei por você, você quer seguir Jesus Cristo. Do dia, que data é hoje? Do dia 25 para trás foi apagado. No dia 26 em diante, tu vai ter que lutar pela tua salvação todos os dias, enchendo o teu potinho. Se tu morrer, o teu potinho não for cheio, tu vai pro purgatório para terminar de teus pecados serem remidos. Então, na Igreja Católica, Cristo morre para possibilitar a tua entrada no caminho da salvação. Para o protestante reformado, não. Ele me colocou no reino dele e ninguém me tira, só ele. Da feita que ele me colocou do reino dele, existe um problema em mim, a imperfeição. Deus já resolveu esse problema. Vocês estão entendendo? Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus. O cristão não vive tentando completar a obra da graça. Repete comigo assim, eu não posso tentar ajudar o Senhor. Para com isso. Para de tentar ajudar Deus te salvar. Ele te salvou. O que você não está percebendo é que você tem uma vida cristã para viver e você não está olhando para isso. Agora tem uma coisa mais bonita ainda. Já que essa graça é superabundante, infinita, é uma riqueza, Paulo vai responder uma outra pergunta que ninguém fez, a gente não fez para ele, mas ele vai responder mesmo assim. Como é que é usado essa graça? Como é que Deus usa essa graça para a humanidade? Qual é a forma que ele usa? Ele vai responder aqui. Olha o texto. Pode olhar desde o versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele usa a graça dele com sabedoria e entendimento. Deus derramou a graça dele com sabedoria e entendimento. Antes de eu entrar na palavra, sabedoria e entendimento, tem uma coisa importante aqui. Vocês acham que Deus é burro? Não, né? Por que tu duvida da graça dele sobre a tua vida? Tu acha que Deus não sabe o que ele está fazendo? A gente olha, às vezes... Eu já fiz isso muito. E é ridículo isso. Eu sei que vocês já fizeram também. Por que Deus não me escolheu? Olha como eu sou. Um miserável pecador. É verdade. Mas cuidado para te não tentar dar a entender que Deus não sabe o que ele estava fazendo. Às vezes eu já me encontrei pensando assim, Senhor, por que tu me escolheu para ser pastor? Por que tu me escolheu para isso? Por quê? Eu sou muito falho. Aí eu lendo isso aqui, eu falei, o Senhor me perdoa. O Senhor sabe o que faz. Se Deus te chamou do lamaçal de pecado das trevas, Ele sabe o que Ele estava fazendo. Vocês estão me entendendo? Repete comigo, Deus sabe o que faz. Então, meu irmão amado, está na hora de a gente começar a confiar mais. Quando é que vem essa confiança? No dia sombrio. Aí não vou mais orar.
Não vou para a igreja porque eu sou muito pecador, porque eu estou errando. Deus, quando te salvou, ele sabia o que estava fazendo. Então, olha a coisa interessante. De duas formas, ele aplica a graça superabundante, ele derrama essa graça com sabedoria. A primeira ideia aqui, a palavra Sofia, que é a palavra para sabedoria, ela tem uma conotação bem importante aqui para a gente, tá bom? A primeira conotação dela é a compreensão do plano e do propósito de Deus. Repete comigo. Deus sabe cada centímetro do que ele faz. Primeira coisa que Paulo deixa clara, a graça do Senhor, ela é uma graça inteligente, uma graça que sabe o que está fazendo. Amém? A grande ênfase dessa noite é, Deus sabe o que ele está fazendo. Esse papo da gente desistir, não dá para mim, não quero mais. Por favor. Deus não é burro. Deus não é pego de surpresa. Se Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu, se Deus te predestinou para ser filho, tu está aqui como um filho. Se tu tem as marcas do novo nascimento, que a marca do novo nascimento não é perfeição, gente. É luta. Se você luta internamente, se você batalha contra o pecado, Deus sabe o que está fazendo. Toda vez que a gente pensa em desistir, a gente acha que Deus errou. Vocês sabiam disso? Quem já pensou em desistir, diga amém. Sim. Pois é, nesse momento você achou que Deus errou. Né? Inteligente a gente, não? A gente não sabe porque acha que a gente está levando, né? Disciplina de Deus, né? Só que ele não usa apenas a palavra sabedoria. Ele usa uma outra palavrinha, olha a tua Bíblia aí. Ele usa a palavrinha entendimento. Ele derramou na gente com sabedoria e entendimento. Sabe o que é a palavra entendimento? O nome da nossa igreja, Frônesis, olha que coisa curiosa. Em grego aqui a palavra entendimento é Frônesis. Sabe o que significa? Que Deus não apenas entendia o que ele estava fazendo, como ele mesmo fez. Deus não deixou no campo da teoria, Deus não deixou no campo da intelectualidade, ele foi lá e executou o que ele disse. Qual é a execução do Senhor? Cristo Jesus. Não tem quando a gente pensa em alguma coisa, né? Vou fazer, você, a gente só pensa. Eu sei como é, mas às vezes a gente não consegue executar. Esse não é o problema de Deus. Paulo fala o seguinte, Deus derrama a graça sobre você. Olha que coisa bonita, gente. Ele derrama a graça sobre você, entendendo a forma como faz isso e fazendo. Então a graça, ela é uma graça inteligente e prática. A graça viveu no nosso meio. Ela se chama Jesus. Você pode abrir comigo em Colossenses 1:9. Quem achou, diga amém. Diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Se a graça é inteligente, se a graça é derramada com sabedoria e entendimento, significa que nós podemos entender a graça. Vocês sabiam disso? Olha a oração de Paulo. Paulo orava pela igreja para que a igreja fosse dotada de sabedoria e conhecimento espiritual para entender a vontade de Deus. Repete comigo assim: eu tenho a capacidade
de entender a vontade de Deus. Por isso que uma igreja do tipo que é a nossa, que tenta explicar cada detalhe do texto bíblico e você se desinteressa por isso, você está se desinteressando pela vontade de Deus. Aí depois você fica orando, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Está aqui, eu estou acabando de te ensinar. Amém? Reconheça que você é encharcado da graça do Senhor. Reconheça que você é eleito, predestinado, você é redimido, tem o pecado perdoado. Reconheça isso. Sabe qual é a vontade do Senhor? Que você entenda isso. Olha que coisa bonita. A vontade de Deus é que você entenda a graça dele, que você entenda quem ele é, que você entenda quem ele fez. Quando a gente vem para a igreja para resolver o nosso problema pessoal, a gente está fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é entender o que ele fez. E essa, olha a oração de Paulo. Eu oro para que vocês entendam a plena vontade do Senhor. Sabe qual é o meu desejo para vocês e para mim? Que a gente consiga entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi antes da fundação do mundo nos salvar. Por isso que eu estou falando para vocês que é um absurdo e uma loucura a gente falar sobre o Evangelho e vocês não estarem animados, ou emocionados, ou arrependidos, ou quebrantados. Porque é a vontade de Deus, gente, vocês têm noção? O próprio Paulo fala isso. Só quem entende o interior do homem, a alma, o espírito do homem, é o seu próprio espírito. Só quem entende a mente, só quem pode saber o que a mente pensa, é o nosso espírito. E o texto fala, Paulo fala em Coríntios, ele fala o seguinte, ele fala que o Espírito Santo habita na gente. Então, raciocina comigo. Se é o espírito do homem que sabe, só o espírito do homem sabe o que ele pensa, é só o Espírito de Deus que sabe o que Deus pensa, correto? E ele habita na gente. Hoje nós temos a capacidade, naquilo que é mostrado para a gente, de entender a vontade de Deus. Se não existir interesse em você, pelo que Deus acha, pelo que Deus pensa, pelo que Deus quer, não adianta mais nada. Gente, nós podemos saber um pouco da vontade de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte. Acho que tem outro texto que eu quero que vocês possam ler comigo. Abre em 1 Coríntios 2,7. 1 Coríntios 2,7. Quem achou, diga amém. Olha como Paulo entende sobre a graça do Senhor. Antes de você ler, repete comigo assim. A graça do Senhor é a sabedoria de Deus. É o entendimento de Deus. Na graça de Deus, a gente consegue saber como Deus pensa, o que Deus entende, o que Deus faz. Olha o que Paulo vai falar aqui na igreja. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Olha o que Paulo fala. Eu falo, nós falamos sobre a sabedoria de Deus, que era oculta há tempos atrás, mas Deus revelou para a gente. Sabe por que Deus revelou para você a graça dele? Sabe por que Deus permite que a gente ensine sobre a graça? Ensine sobre o amor, sobre a misericórdia, sobre o perdão de pecados, porque Deus quer que você entenda o que ele fez por você. Quando alguém entende o que Deus fez, muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. Então, enquanto você se permite ficar sentado aqui com dúvidas, sem estudar, sem entender, alguém chega para você e pergunta o que é a justificação, não sei responder. Tá? O que é essa história de ser salvo pela graça e não pelas obras, você não sabe responder. Enquanto você não entende isso, você não está usufruindo da vontade de Deus. Deus, ele quer que a gente entenda. E como Paulo fala, nós falamos sobre sabedoria de Deus. E aqui nesse versículo, nesse capítulo, ele vai falar que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Eu estou nesse altar aqui agora, nesse púlpito, falando sobre a sabedoria de Deus, que é Cristo. Melhor assunto da face da terra.
Todo mundo está me entendendo? Volta para Efésios. Olha o que ele vai falar no versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Olha o que Paulo fala. Deus nos revelou a sua vontade. O que é a vontade de Deus? Cara, Paulo deu de bandeja para você toda a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que você entenda o que ele fez, do que foi que ele fez. Ele escolheu antes da fundação do mundo para ser santo, ele nos predestinou para a adoção, ele nos redimiu e perdoou nossos pecados. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você entenda cada centímetro desse plano de amor. Então, quando você vem para a igreja, o pastor, o líder, perde tempo ensinando outras coisas para você que não a vontade e o plano redentivo de Deus, a gente começa a se desalinhar do plano de Deus. Só que ao mesmo tempo, se eu estou falando de Deus, aí dentro da tua carne está acontecendo uma guerra, porque o Espírito te mostra que é importante você dar atenção para isso e amar isso, mas a carne fala que não é legal. Começa uma briga dentro de você. Você está sentado aqui agora, a briga começa a acontecer. Para alguns, agonia. Eu estou muito tempo sentado. Para outros, o sono. Para outros, a falta de atenção. Para outros, um celular. A carne vai querer sempre tirar o nosso foco quando a gente estiver falando sobre a vontade de Deus. Aí, às vezes, a gente acha que isso é algo normal, mas não é algo normal. Porque se você for fazer outra coisa nesse exato momento que a tua carne gosta, não dá incômodo, não dá sono, você não perde o foco. Vocês estão entendendo? É uma guerra que está dentro de você. É uma guerra espiritual, a tua carne reage. Eu já me vi às vezes lendo o evangelho assim, estudando algo que eu já estudei várias vezes, e eu senti a minha carne desinteressada, sabe? Me senti assim, caramba, eu estou desinteressado sobre isso, não está me dando prazer e vontade. Eu consigo olhar para mim e perceber, não sei se vocês conseguem. Cara, que agonia que eu tô, sabe? Olha, minha mente está querendo pensar de novo esse assunto, eu não aguento mais esse assunto. Essas guerras fazem parte do novo nascimento. Porque é o Espírito tentando puxar a tua atenção e a carne tentando puxar a tua atenção. Gente, a guerra é tão grande que vira físico o negócio. Vira físico. É uma agonia na perna, nos olhos. Começa a acontecer de tudo. Quando a gente está diante de algo que é muito interessante, pode explodir qualquer coisa do nosso lado, a gente não perde o foco. Então, a compreensão de Paulo é justamente que Deus revelou para a gente isso. Isso é alegria para Paulo. Deus nos revelou a sua vontade. Qual é a diferença da gente para alguém que está no mundo perdido, que não creu em Cristo ainda? É que ele não tem acesso à vontade de Deus ainda. Quem é que é responsável em mostrar para o mundo a vontade de Deus? A igreja. Só que se a igreja não se interessa por isso, quem é que vai mostrar? A nossa falha é dupla. Nós falhamos em honrar a Deus e não querer conhecer a vontade dele, e erramos por sermos incapazes de evangelizar. Quer que eu te dê uma dica? Tu quer saber se tu é capaz de evangelizar? Tu estiver diante de uma pessoa difícil e tu não precisar falar que Deus resolveu o problema da família, da vida, do emprego dela. Eu duvido tu evangelizar sem isso. Chega para evangelizar com alguém sem prometer nada. Irmão, talvez tua família continue do mesmo jeito. Talvez tu continue desempregado. Talvez você continue doente. Mas a tua alma vai estar em Cristo. Experimenta evangelizar assim, poucas pessoas conseguem. Se eu chegar numa rodada com alguém e começar a falar assim, a pessoa começa a me contar o problema da família dela, eu falo, cara, bora lá para a igreja. Lá você vai aprender aquilo, Deus vai salvar a tua família, Deus vai mudar teu casamento, as pessoas vão vir.
Por quê? Porque é um interessante para elas pessoalmente. Eu não estou falando que Deus não atende, tá, gente? A gente ora, a Deus atende, mas na hora de evangelizar, a evangelização não pode ser feita em cima da tua carência de vida. A evangelização é feita em base no amor de Cristo. Se essa pessoa crê, é um grande sinal, mas se ela não crê, ela vai, não quero, eu quero resolver meu problema. Às vezes você está sentado aqui no culto e você está desinteressado pelo evangelho porque você está aqui ainda com esse pensamento, eu quero que Deus resolva o meu problema. Aí sobe o pastor para pregar, eu nunca falo sobre resolver problema. É o tempo todo evangelho, novo nascimento, conversão, santificação, o tempo todo. Quando é que esse pastor vai trazer uma palavra para falar comigo ao meu coração? Desse jeito vai ser nunca. Nunca, porque é impossível o evangelho não falar com alguém. Seja para rejeitar, ou seja, para se render. O evangelho ele pode causar, para quem não crê, raiva, e para quem crê, amor, gratidão, alegria. Outra coisa interessante, a palavra revelar, aqui no grego também está no verbo. Ele revelar os mistérios para a gente, também está no auristo. Lembra que eu falei que o derramar era um verbozinho no grego no auristo, que significava o quê? Já foi feito de uma vez por todas. Não precisa ter mais, não precisa de... Vem Deus, derrama a tua graça. Não, não precisa. O discurso é outro. Deus, obrigado, porque não falta graça. Só que na revelação dos mistérios dele também está no auristo. Sabe o que significa? Deus não vai revelar nada novo. Já foi revelado, é você que não quer estudar. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei uma vida inteira, praticamente, Deus, mostra algo novo. É o discurso de muitas igrejas, né? Eles têm algo fresco e novo. Senhor, o que tu tem de novo para nos revelar? Não. Tudo que é necessário já foi revelado a gente que não teve acesso. Seja porque alguém não ensinou a gente ou porque a gente não quer. Então, olha o que Paulo fala. Foi derramado a graça em vocês. Já foi. Não precisa mais, já foi definitivo. Essa graça foi derramada com sabedoria e entendimento. Deus não apenas sabe o que está fazendo, como ele fez o que ele disse que ia fazer. Diante disso, tudo isso que ele fez pela gente, ele revelou para a gente como foi, como ele pensou, o que ele quis fazer, como foi feito. Ele revelou de uma vez por todas. Está aqui a Bíblia. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com quero mais, no sentido de trazer algo novo. Eu não quero algo novo, eu quero esse velho aqui, ó. Esse velho livro de mais de 2000 anos, que possui aqui tudo que eu preciso saber sobre a vontade de Deus. E nisso a nossa igreja, outro vai amar muito, outro vai odiar muito, porque a gente vai ter um problema com a Bíblia. Porque a gente tem a carne. Vocês estão entendendo? A gente tem a carne. Olha o que ele fala lá, no verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. Vocês perceberam que ele deixou claro? Olha só. Repete comigo. Quem revela é Deus. Por que eu estou deixando claro isso? Não foi o homem que foi... Porque vamos supor que tem uma cortina aqui, tá? Vocês não sabem o que tem aqui atrás. Você já viu aquele programa de música? Acho que era no The Voice que tinha. Que alguém cantava por trás da cortina e a pessoa não via quem era. E aí ficava só a sombra da pessoa, assim, ela começava a cantar. O Raul Gil fez isso também. Quando tinha um programa do Raul Gil, a pessoa cantava, ficava uma cortina, até que ia lá alguém e mostrava a pessoa. Às vezes o cristão ele acha o seguinte, que tinha uma cortina, ele que foi lá e abriu e descobriu quem era Deus. Foi eu que fiz. Não. O texto é muito claro. Ele quis te mostrar. Ele revelou.
O mistério. Era um mistério. Mas ele revelou. Por que eu estou te falando isso? Porque algumas seitas, elas trabalham na base do mistério. Elas separam, por exemplo, pessoas que são iniciantes. Pessoas que estão iniciantes, elas não têm acesso aos mistérios. Então você vai galgando uns passos. Depois, quando você chega no estágio, você vai para a ordem secreta. Um exemplo desse é o Testemunho de Jeová. Existem setores misteriosos que quem está começando não pode. O evangelho é completamente diferente. No início de tudo, antes de tu ser um cristão, ele já te revela a vontade dele. Olha que coisa interessante. Deus já revela a vontade dele, não precisa nem crer. Não tem segredo. Ele revela através da gente, conversando com nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares. Ele já mostra. O evangélico não é uma sociedade secreta, aonde a gente tem que esconder as coisas para o mundo não saber. Não, o nosso objetivo é comunicar a vontade de Deus. A vontade de Deus foi separar um povo para si, aonde ele salvou esse povo, redimiu, predestinou, perdoou os pecados. E talvez, meu irmão, você pode ser um desses. Aí se a pessoa for uma dessas, na hora, pode ser na hora que ela vai sentir, 1 mês depois, 3 meses depois, a gente nunca sabe. E aqui tem o último versículo. A gente está no 9, né? Deixa eu ler só uma coisa antes para vocês. Deus salva se revelando. Repete comigo, Deus salva se revelando. Ele não tira o pecador do pecado para deixá-lo no escuro. Deus não te tirou no pecado para te deixar sem entendimento e no escuro. Se você está sem entendimento e no escuro, tem alguma coisa errada. Se Deus te salvou, foi para te dar entendimento. Deus nos salvou para a gente entender quem Ele é, o que Ele faz, quem Jesus é, o que Ele faz, quem o Espírito Santo é, o que Ele faz. Se você não sabe explicar, se você não consegue entender, se você está no escuro, tem alguma coisa errada. O conteúdo dessa revelação é o mistério, né? Paulo chama de mistério, e ele revelou o mistério. O que é o mistério? No sentido bíblico, algo oculto no passado, que agora é revelado por Deus. Sabe o que era oculto no passado, gente? Olha o aliancismo entrando em prática. Lá em Adão e Eva, quando eles pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus falou assim, olha, vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Não era o mistério? Hoje a gente sabe quem é Cristo, o que Ele faz, o que Ele fez, onde Ele está. O que agrada a Ele, o que não agrada. Foi revelado para a gente o mistério. Aí eu vou sentar, me ajoelhar na minha cama. Senhor, me revela algo novo. O que tem de novo para me mostrar? Meu Deus do céu. Tá aqui. Isso é uma afronta. Troca a tua oração. Senhor, eu sei que tu revelou a tua vontade para mim que sou pequenino, mas eu ainda não conheço tudo. Eu quero ir até a tua revelação. Eu quero entender a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer para que eu cada vez mais entenda quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor fez. Vocês estão entendendo a diferença de posicionamento? Está aqui a revelação. Deus deixou claro, Cristo Jesus. Agora você precisa entender. Mas por que Ele me justificou? O que é a justificação? O que é a conversão? O que é o novo nascimento? Como é que se dá o estágio da santificação que a gente faz no curso de membresia? Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso para vocês para dar ânimo em vocês. Porque vocês podem viver uma vida, parece que está faltando alguma coisa. Aí a pessoa está fria espiritualmente, aí está faltando algo. Acho que é a igreja. Eu tenho certeza que tu não está orando, tu não está lendo Bíblia. Tenho certeza. Olha o tanto de coisa que eu já disse só num culto que Deus já deu para a gente. Já parou para pensar nisso? O tanto de coisa. Vou repetir. Eleição, predestinação, redenção, perdão de pecados, além de ter feito tudo isso, ele ainda revelou
como é que funciona cada coisa dessa. A igreja não interpreta a história por opinião, ideologia ou especulação. Ela vive à luz daquilo que Deus revelou. Você pode abrir comigo em Colossenses 1, 26? Quem achou, diga amém. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha só. Olha desde o 24 que ele fala, versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que Deus dar a conhecer entre os seus... Deus agora foi manifestado a seus santos, e ele quis, cadê? Cadê? Me perdi aqui. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Olha que coisa interessante. Qual é o mistério do Senhor? A palavra de Deus. Se a gente fica pedindo uma nova revelação, vem, Senhor, manda o teu anjo, abre meus olhos espirituais, me dá uma nova revelação. Qual é a nova revelação que o Senhor tem para a igreja? Eu nunca oro isso. Porque eu já tenho revelação. O que eu preciso é ler e entender com o auxílio do Espírito Santo, estudando, fazendo a minha parte, ele faz a parte dele. Então, é muito importante vocês fixarem o amor de vocês, a alegria de vocês no quê? Nesse fato glorioso, Deus revelou a vontade dele para a gente. Eu lembro quando eu era mais adolescente, eu me via orando, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu chorava. Eu ia para o culto, vinha para frente, vinha um pregador novo, aí eu, Senhor, o que tu queres? Eu não sei o que tu queres de mim. Pai, o que vai ser de mim? Qual é o teu propósito? Primeiro, o propósito de Deus para a tua vida é que a gente deixe de ser burro. Ele quer que a gente entenda o que ele fez, o que ele é e o que ele faz. Esse é o primeiro propósito. Encontrou esse primeiro propósito, o principal, tu vai encontrar o resto. Seja dom, a forma de trabalhar, como é, o que não é. A vontade de Deus, um parênteses bem direto, é que a gente deixe de ser burro. Quando alguém fala, quer justificação... Não, eu sei falar. Eu sei dizer como alguém se converte. Eu sei dizer como é o estágio de santificação. Eu sei falar porque Cristo derramou o sangue dele. Eu sei falar o que é predestinação. Eu sei falar o que é eleição. Eu sei explicar. Uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente estava, acho que foi na casa do Lucas, que ele fez uma oração, no momento lá, e ele orou, acho que esse capítulo inteiro aqui. Senhor, obrigado por a gente ser eleito, predestinado. Ele falou, é isso. Deus quer que a gente entenda o que ele faz pela gente, o que ele fez pela gente. Vocês estão compreendendo? Então eu quero deixar aqui para vocês, gente, se esforcem em aprender. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é tentando para que você possa entender a vontade de Deus, saber a vontade de Deus e mostrar para outras pessoas. Porque olha o que Paulo falou. Deus revelou o mistério, que é a palavra de Deus, aos seus santos, e também quis dar aos gentios. A gente é gentil, tá? Hoje alcançou a gente, então tem gente lá fora também. Qual é o nosso objetivo? Mostrar o que estava oculto. Finalizando aqui, volta lá para Efésios. Aqui tem uma coisa bem interessante. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Olha, viu o finalzinho que ele fala de acordo com o seu bom propósito?
De novo, Deus revelou para a gente algo que não é aleatório, é intencional. Ele tem um propósito com isso. Olha o que ele fala, ele revelou de acordo com o propósito que ele mesmo estabeleceu a partir de Cristo. Então, tudo que Deus permite a gente saber tem um propósito em Jesus Cristo. Tudo de forma milimétrica, calculada, cada centímetro, cada canto, cada espaço, tudo que Deus fez foi feito com propósito. Aí ele termina falando assim, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Aí é um texto difícil, né? Caramba, vou ler de novo para vocês. Olha, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Se tu estivesse lendo isso aqui em casa, eu tenho certeza que tu passaria direto. Vamos entender isso aqui. A palavra dispensação significa administração, tá? Organização. Então, olha o que ele está falando. O plano de Deus era fazer com que tudo tivesse sob o domínio de Cristo para que ele pudesse administrar as coisas. Mas eu quero que tu entenda melhor. A palavra dispensação, ela significa que não foi feito com improviso. Não foi feito no caos. Tudo é muito bem administrado. A história não está solta. Ela caminha para a plenitude dos tempos, isto é, para o momento determinado por Deus. Volta agora lá no texto. Olha que ele fala aqui, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Lembra que o texto fala que Cristo, quando subiu aos céus, ele recebeu o nome que é acima de todo nome? Não é isso? Que ele senta à direita do Pai, que aqui na terra ele foi sacerdote e na glória ele é rei. Olha qual é o plano de Deus. O plano de Deus é que tudo estivesse no domínio de Jesus Cristo. Tudo está sobre o governo e o domínio de Cristo. Essa é a forma que Deus vem administrando os tempos. Todo o plano que Deus criou foi feito de uma forma não aleatória, foi calculada, planejada, e é através de Cristo que ele governa e administra tudo. Mas como, pastor? Se você olhar lá no Éden, quando Deus fala do Evangelho, ele fala o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, Cristo. Quando ele fala para Abraão, vai vir na tua descendência alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. Ele está falando de quem? Cristo. Davi, Moisés, faz um tabernáculo, coloca um sacerdote para entrar na minha presença. Quem é o sacerdote? Cristo. Quem é o cordeiro que vai morrer no nosso lugar? Cristo. Davi, vai sentar no teu trono um rei que nunca vai sair de lá. Um rei eterno. Não é Salomão porque ele morreu. Quem é? Cristo, que é da descendência de Davi. Tudo que Deus faz, ele administra por meio da pessoa de Cristo. Vocês estão entendendo? Isso é desde as dispensações dos tempos antigos. Tudo é um fio condutor que é ligado por meio de Cristo. Então, se Deus administra a história, o plano de salvação por Cristo, o que eu vou fazer como pastor dessa igreja? Falar de Cristo. Se a forma de Deus administrar o seu plano redentivo é através de Cristo, o que uma igreja tem que fazer? Falar de Cristo. Então, meus irmãos, eu sei que vocês têm problemas. Vocês podem pedir para Deus, vocês podem orar, vocês são filhos. Mas o nosso culto não é feito com base nas necessidades de vocês.
Isso aqui é administrado por meio de Cristo. Cristo é o centro da palavra, Cristo é o centro da música. Já perceberam isso aqui? Apesar de a gente ter, não é uma igreja perfeita, mas tudo é administrado por meio de Cristo. Se você achar isso muito chato, você vai achar tudo chato aqui. Aí não tem pra onde correr. Porque a carne vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Então eu acho muito bonita a construção de Paulo, quando ele mostra que a vontade de Deus é que tudo estivesse debaixo de Cristo. E foi isso que ele fez. Toda a história, meus irmãos, envolve Cristo. Todo o Antigo Testamento fala de quem? O Novo Testamento fala de quem? A vontade do Pai era que tudo pudesse convergir por meio de Cristo. Estar em Cristo, abaixo de Cristo. Se eu sou igreja, eu estou aonde? Abaixo de Cristo. Então, meus irmãos, cada cântico que a gente está cantando aqui é preocupado com isso. A forma de orar, quando sobe alguém para falar sobre a palavra, que tudo é focado em Cristo. Por isso que uma vez perguntaram assim para mim, mas o culto de domingo de vocês não é evangelístico? Porque a maioria das igrejas, o culto de domingo é evangelístico. Eu falei, cara, para mim não tem essa diferença. Porque eu estou falando de Cristo toda hora, que ele salva, que ele perdoa pecados, que a gente é pecador. É toda hora que a gente está falando, a gente canta isso toda hora, porque muitas igrejas, no dia de ceia, tem um louvor específico só sobre o evangelho. Nos outros dias não é música sobre Cristo, mas no dia da ceia é música sobre Cristo. No dia do Natal, no dia da Páscoa. Não tem essa distinção aqui. Todo o tempo é cantando sobre Cristo, é falando sobre Cristo, o evangelho, como ele muda a gente, quem a gente é, quem Deus é, o que Cristo é. Vocês estão entendendo? A gente é evangelizado todo domingo. Semanalmente na casa de vocês estudam, vocês são evangelizados. Vocês estão entendendo como é que funciona tudo? A palavra convergir expressa objetivo final, significa plano final, último propósito. O destino da história é claro. Nos céus e na terra, tudo será reunido sobre Cristo, que é o cabeça. Aí tem uma palavrinha que vocês não perceberam aqui. Por que eu me preocupo com a igreja ser cristocêntrica? Olha o que ele vai falar no versículo 10, preste atenção. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais, ou o que? O que a gente é aqui? Terreno. A gente é terreno. Essa igreja é algo terreno. O que eu tenho que fazer com essa igreja? Fazer ela convergir em Cristo. O objetivo é que tudo estivesse ligado em Cristo, sobre o domínio de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, quando vocês entrarem aqui para cantar, para prestar atenção na palavra, o que tem que mover a espiritualidade de vocês não é minha performance. É o quê? É você chegar na igreja e falar, nossa, tudo hoje está convergido em Cristo. A oração começou falando de Cristo, o louvor está falando de Cristo, a palavra está falando de Cristo, na oferta, a gratidão e generosidade é por causa da graça que alcançamos por Cristo, a oração final, nós abraçamos os irmãos aqui no momento, porque isso converge em Cristo, ele morreu para que existisse uma família, uma igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Quando a tua mente está assim, tu olha para cada centímetro do culto e fala, nossa, que presença de Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Se vocês não entenderem, vocês entram aqui, cara, culto frio. Aí preciso de um culto que tenha a presença de Deus. Eu desconheço outra presença. Vocês estão entendendo? Amém. Cara, aqui a gente está vendo a presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. É isso que acende a chama espiritual na gente. É isso que faz a gente ficar vivo. É isso que tem que fazer a gente chorar, sorrir. É isso. Não é outra coisa. Não é o cara que vem pregar. Não é o cara que põe a mão na cabeça. Não é a música em si. Porque as pessoas elas gostam de chorar. Tem um tipo de música que elas gostam de chorar. Por exemplo, eu tenho algumas composições que eu escrevi diante de uma dor minha. São as músicas que as pessoas mais gostam minha. Eu parei de cantar aqui na igreja. Não sei se vocês perceberam.
É, porque quando eu toco umas músicas que era de dor minha, aí na igreja, todo mundo gosta, não é só aqui, não, em vários lugares. Agora, vai cantar piedade com contentamento. Nada trouxemos, nem levaremos. Não é todo mundo que vai gostar. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a gente tem a tendência de pensar sempre no meu espiritual, na minha vida, na minha dor, no meu problema. E aqui a gente tem que se preocupar com a vontade de Deus sendo revelada, eu entendendo ela, eu preocupado em convergir tudo sobre Cristo, que é o cabeça de tudo. Será que eu estou vivendo Ele, falando com Ele? Será que eu estou entendendo sobre Ele, falando sobre Ele? Essa é a grande moral da história para Paulo. A vontade de Deus é fazer que tudo esteja convergindo em Cristo. Se a vontade de Deus é essa, meu irmão, e eu aprendi a vontade dele, eu sou maluco de não fazer isso? Vocês estão entendendo? Eu não posso ser maluco de fazer o contrário. Cristo não será apenas salvador da igreja, mas Senhor reconhecido de toda a criação. A conclusão, então, é: Efésios 1, de 8 ao 10, nos ensina pela gramática inspirada aqui. A graça já foi plenamente concedida, não tem mais graça, não tem menos graça, já foi completa te dada, e ela nunca acaba. Número 2, Deus já revelou o sentido da história. Deus revelou a vontade dele para a gente, nós podemos aprender sobre ela e falar para outras pessoas. Número 3, o plano já está em execução. Deus já nos salvou e agora está moldando a gente até a sua volta. Número 4, o nosso destino já está definido. A graça que nos salvou é a mesma graça que está conduzindo toda a história em Cristo. Então, meus irmãos, faço pedido para vocês que a espiritualidade de vocês, o fervor espiritual de vocês se acenda quando vocês olharem um ambiente que tudo está debaixo de Cristo. Quanto mais falar de Cristo, quanto mais falar de graça, quanto mais falar da salvação, quanto mais falar dos grandes feitos de Deus, é isso que tem que manter viva a nossa fé, a nossa espiritualidade. Porque senão, meus irmãos, eu estou sendo o máximo sincero com vocês. Se eu chego aqui agora e começo a falar sobre problemas, começo a orar na tua cabeça, pego aquela música, vai, bora, vamos, tá todo mundo chorando. Mas eu vou insistir até que eu veja vocês sorrindo, chorando por causa do Evangelho. Eu estou falando que, porque às vezes o culto, que as pessoas acham que é bíblico, é só quando alguém chora, né? E não é. O culto, ele é sorriso, o culto é gratidão, o culto é quebrantamento, você vai chegar de várias formas. Então entendam isso. Que louvor de Paulo, hein? Que poema, né? Ele começa essa carta, por isso que o pessoal fala que isso aqui é como se fosse uma grande pedra de ouro, o cordão de ouro de Paulo. Cada parte possui uma preciosidade de Deus feita pela gente. Você pode ficar de pé? Vamos orar? Não esqueça na sua semana, tá? Deus não errou, Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele está no controle de tudo. Ser triste, você com força, você caído, você levantado, Deus sabe o que faz e Ele está no controle de tudo. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por nos alertar mais uma vez que o Teu propósito é fazer tudo convergir em Cristo. Então nós já sabemos qual é a Tua vontade para a nossa vida. Amar Cristo, viver em Cristo, para Cristo e com Cristo. Que isso seja a grande fonte de interesse das nossas vidas. Senhor, nós não queremos estar avivados espiritualmente por causa de performance, mas por causa daquilo que nós entendemos e cremos sobre o Senhor. Não deixa ninguém esquecer sobre o que foi dito aqui agora, Senhor, porque isso é muito importante para a nossa fé. Muda os corações e as mentes que precisam ainda ser mudados em relação
ao valor do teu evangelho, ao interesse do teu evangelho, aqueles que têm dificuldade, aqueles que estão lutando. Obrigado, Senhor, por fazer tudo convergir em Cristo. Obrigado por nos revelar os teus mistérios. Obrigado pela tua graça ser abundante. Obrigado por tua graça ser definitiva. Nós não precisamos de mais nada. Nós apenas precisamos aproveitar e usar aquilo que nos foi dado. Nos dá sabedoria para isso, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor. O culto está encerrado. Não sai senão